Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, vamos à luta, certo? E vamos. Hoje é um dia, vai ser muito legal a nossa aula hoje, é o nosso cotidiano. Né? A gente vai falar um pouco sobre as multinacionais e a globalização. Vocês vão perguntar, professor, tem o que a ver com. Tem tudo a ver, né? O que você come é, às vezes, um produto que é feito fora do Brasil, o que você consome de mercadoria, né? E as multinacionais estão aí no nosso dia a dia. Vamos lá, vamos lá. Olha só, dando continuidade à nossa, vamos dizer, a nossa aula sobre globalização, hoje a gente vai trabalhar as multinacionais e a mundialização da produção, certo? Então, a gente teve três atividades de globalização. Essa vai ser a terceira. Tivemos a primeira, que trabalhou a globalização e a representação do espaço geográfico, e as tecnologias. Né? Tivemos internet e globalização, e agora vamos trabalhar as multinacionais e a mundialização da produção. Ok? Vamos lá. As chamadas multinacionais são empresas que passam a atuar em países distintos do seu país de origem, certo? Expandindo seus mercados consumidores e, por vezes, ramos de atividade. Então, as multinacionais, elas estão espalhadas aí pelos países, certo? E com isso, expandem seus mercados consumidores. Né? Caracterizam-se, portanto, pessoal, por atuar em diversos países do globo. Entretanto, como as matrizes dessas empresas permanecem sediadas nos países de origem, né, o país que ela se originou, muitos analistas propõem o termo transnacional para se referir a tais empresas, está vendo? Então, alguns dizem aí são transnacionais, porque tem sua sede, né, seu país de origem, sua sede lá, a matriz, né, a empresa mãe, lá, tipo, os Estados Unidos, McDonald's, a matriz é lá nos Estados Unidos, e as franquias e as outras empresas espalhadas pelo planeta Terra. Certo? Grande parte das multinacionais é originada em países desenvolvidos, assim como Estados Unidos, Japão, França, Suécia. Portanto, essas empresas acabam por fortalecer a concentração de riquezas nesses países, está vendo? Porque parte dos dividendos do lucro boa parte vai para os países sede, de origem, né? E tem as matrizes. Muitos países subdesenvolvidos têm se industrializado nas últimas décadas, quase sempre sob o impulso das multinacionais de bens de consumo, ou especialmente daquelas de ramos com alto consumo de matérias-primas minerais ou agrícolas. É verdade. Esses países recebem filiais de multinacionais que atuam em atividades caracterizadas pelo emprego numeroso de mão de obra. Essas empresas se deslocam para os países subdesenvolvidos, atraídas pela mão de obra barata, entre outros benefícios, bem como pelas leis ambientais pouco rigorosas e isenção de impostos. Então, essas empresas elas se instalam nos países subdesenvolvidos para quê? Para quais vantagens? Com quais vantagens? A mão de obra é barata, isenção de impostos, terreno às vezes que é oferecido para ela se instalar. São vantagens para que elas gerem emprego nesses países. Entretanto, as multinacionais dos setores mais modernos da economia, por exemplo, de serviços altamente especializados ou de tecnologia avançada, como eletrônicos, farmacêuticos e robótica, permanecem fortemente concentrados nos países desenvolvidos. Muitos países pobres da África, América Latina e Ásia, com poucas ou nenhuma multinacional,
permanecem alheios aos fluxos instituídos por essas empresas em suas transações comerciais de escala global. Né? Então, alguns países pobres estão aquém, né, na África, na América Latina e Ásia, né, desse processo. Então, veja que no ranking das multinacionais, nós temos aí, ó, a Walmart, dos Estados Unidos, ó, a Real Dutch Shell, a Shell é holandesa, tá vendo? A Toyota Motors, Japão, né? Toyota. A Volkswagen é alemã. Reino Unido, a BP. Estados Unidos, a ExxonMobil, a Mobil. Estados Unidos também, ó, a Berkshire Hathaway. O Apple, a Apple, Estados Unidos também, a Apple. Aquela celular, aqueles, como é? Que chama, o pessoal chama, que tem uma maçãzinha atrás, mordida, né? Que é o. Rapaz, tô bem esquecido hoje. Samsung Electrons, né? A Samsung é coreana, da Coreia do Sul, sul-coreana, né? Coreia do Sul. E a McKesson, dos Estados Unidos. Essas são a escalada, né, das grandes multinacionais do planeta Terra. Tem várias, tem outras, né? Mas essas são as que estão no ranking das maiores, 2018. É o iPhone, agora eu me lembrei. É a Apple, aquela que faz iPhones, celulares. Vamos lá. Globalização, as multinacionais organizadas em rede. Vamos lá? As multinacionais apresentam duas características desenvolvidas ao longo das últimas décadas, que constituem marcas do processo de globalização. Ou seja, as multinacionais estão conectadas em rede. Então, por isso que fazem parte desse processo globalização. Olha, então, marcas desse processo de globalização: a mobilidade e a fragmentação dos processos produtivos. Isso aí é as multinacionais apresentam essas duas características: mobilidade e fragmentação dos processos produtivos. Vamos lá, vamos entender como é que é isso, professor. Vamos lá. Ambas as características são possibilitadas pelas novas formas de organização e articulação entre as empresas, as redes, né? As empresas conectadas, as redes. Em vez de áreas ou zonas onde possam estabelecer seu domínio comercial e instalar sua base produtiva, as empresas distribuem-se em diferentes pontos do globo. Elas são articuladas entre si por fluxos e trocas diversas, configurando, portanto, intensas redes comerciais. Tá vendo? Um exemplo, preste atenção. Olha o carro, a montagem do carro aí. As portas são produzidas na Alemanha, airbag Suécia, assento Estados Unidos, encosto de cabeça Noruega. E aí, essas empresas conectadas em redes, elas fornecem os produtos para um país e lá vai estar a montagem daquele carro. Aqui o exemplo do carro, né? O automóvel. Por isso se fala em fragmentação da produção, porque se produz nos países variados e aí só vai se montar em outro. Atualmente o processo produtivo está fragmentado. Isso significa que não concentram mais os estabelecimentos. Peraí, chegou mais um. Guarda aí. Pronto. Atualmente o processo produtivo está fragmentado. Isso significa que não concentram mais os estabelecimentos e as etapas do mesmo processo produtivo em apenas um país, está vendo? Eles estão distribuídos de acordo com as vantagens de cada localidade. Aquelas vantagens que eu falei, né? Ó, concessão de impostos, terreno, né? Entre outros. Mão de obra barata. Assim, vários pontos do globo participam de um único processo produtivo, contribuindo para a fabricação de determinada mercadoria. No caso aí que eu mostrei é o automóvel, pode ser televisão, pode ser TV, pode ser outras mercadorias. Dessa forma, a produção de uma mesma mercadoria
como o automóvel, ativa uma rede produtiva, com unidades localizadas em vários pontos distantes do globo, tá vendo? Teve a vantagem, tem as desvantagens, né? A vantagem é que, de um lado, o processo fragmentado da produção gera empregos em diferentes países, tá vendo? Por outro lado, a mobilidade de que as fábricas dispõem atualmente traz constantes ameaças de desemprego. É fácil para uma multinacional fechar uma fábrica de sua rede produtiva internacional, reabrindo em outro país, buscando novas vantagens, né? Com mais vantagens. Então, de repente, a vantagem é que gera emprego em variados países. E a desvantagem é que essa empresa ela tem muita mobilidade. Ela pode se instalar em outro país e gerar uma crise ali, desempregar quem mora ali naquele país e pronto. O poder das multinacionais e o Estado. Veja que tem multinacional que tem PIB, Produto Interno Bruto, quase que maior ou igual, menor pouca coisa de alguns países. Ó. A Petrobras gerou 89. Olha aí, veja só, isso é a receita né, em 2016. 89, ó. O Iraque 171. A Honhal Precision 154. Nova Zelândia 185. 242 a Berkshire Hathaway. Grécia, ó, 192. Quer dizer, essa Berkshire teve rendimento PIB maior do que da Grécia, tá vendo? A ExxonMobil, ó, 244. Vietnã apenas 205. A ExxonMobil passou ao Vietnã. Quer dizer, tem multinacional, Walmart, perto da Bélgica, superou a Bélgica, tá vendo? 500 para 468. A Toyota superou a Dinamarca, quer dizer que são países até desenvolvidos, né? Mas o lucro, a demanda é grande dessas empresas e elas conseguem ter maior PIB até do que de alguns países, tá vendo? A expansão das multinacionais ocasiona a eliminação de muitas empresas locais, não preparadas para a competição global. O resultado disso é que os mercados internos encontram-se cada vez mais ocupados pelas multinacionais, em detrimento das empresas nacionais. Para se tornarem mais atrativos, os estados lançam estratégias cada vez mais favoráveis às multinacionais, como isenção de impostos, concessão de terrenos, entre outras, dessa maneira abrindo mão de parte considerável de sua arrecadação. Os estados favorecem a geração de empregos, mas prejudicam ou desequilibram seus orçamentos nacionais, tá vendo? Como consequência, tornam-se mais dependentes de empréstimos externos, aumentando suas dívidas. Então, isso aí é uma desvantagem, né? Porque aumenta a questão da dependência dos empréstimos, né? Porque ele sai favorecendo as empresas para gerar emprego. Como? Como é que eles fazem a estratégia? É conceder terrenos, isentar as empresas de alguns impostos durante determinado tempo, né? Então, isso aí abre e aí gera o quê? Também uma desvantagem para o Estado, porque diminui a questão dos impostos. E aí toma empréstimo, aí dá um problema. A maior evidência dessa modalidade relativamente nova de competição global está na criação das chamadas zonas francas, como a Zona Franca de Manaus, né? Áreas industriais dentro dos territórios nacionais, nas quais as empresas podem contar com uma série de condições legislativas e físicas, e fiscais, favoráveis à sua instalação. Essas condições visam atrair o máximo possível de indústrias, sobretudo multinacionais, certo? Então, esse é o objetivo. Conceder vários impostos para abrir uma zona franca de variados tipos de indústrias, como a de Manaus, para gerar emprego e desenvolver a região. Ok? Tem a desvantagem, como eu já comentei aqui, né? As multinacionais e a DIT. O que é a DIT? Divisão Internacional do Trabalho. Cada país desempenha determinada função nessa economia mundial. Com a expansão das multinacionais, a DIT passou a apresentar características que a diferenciam dos períodos anteriores. Isso se deve ao fato de, nos dias atuais, o comércio internacional envolver países industrializados, com economia desenvolvida, países subdesenvolvidos industrializados, e ainda países subdesenvolvidos de economia
essencialmente agrária. Então, você tem aí países industrializados, países subdesenvolvidos em economia agrária, países subdesenvolvidos industrializados, certo? Países industrializados fornecem as máquinas, tecnologia de ponta, serviços, e aí isso a um preço bem maior do que o alimento e a matéria-prima que os países subdesenvolvidos de economia agrária oferecem. Com isso, os países ricos, industrializados, têm mais lucro, aumentam sua riqueza, a acumulação de riqueza, certo? Já os países subdesenvolvidos industrializados, esses que são chamados também de emergentes ou em desenvolvimento, né? Esses países fornecem também produtos industrializados, fornecem também matéria-primas e alimentos, numa escala menor de produção, né? Claro, mas fornece, mas prevalece a acumulação maior nos países industrializados ricos. E o G7? Que G7 é esse, professor? E o G20? Então, vamos entender. Em 1975, na França, após reuniões entre representantes das 5 maiores economias do mundo, quais? Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Reino Unido, chegou-se a um acordo, isso em 75, pessoal. 1975. Hoje já mudou um pouco. A China é a segunda maior economia do mundo. Mas vamos lá, vamos se remontar àquele período. Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Reino Unido. Chegou-se a um acordo para a criação de um grupo de países para coordenar as relações econômicas internacionais. Está vendo? Com a adesão da Austrália e do Canadá, que também são desenvolvidos, surgiu o chamado Grupo dos Sete, ou G7. Esse grupo reunia os 7 países mais industrializados e desenvolvidos do mundo. No final da década de 90, englobou também a Rússia pós-soviética. Então, o G7 é composto pelos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Reino Unido. E também a Austrália e o Canadá. É o G7, certo? Logo após o fim da União Soviética, a Rússia. A Rússia se destaca no poderio bélico e se destaca pelo tamanho, pela posição, né, por ser grande fornecedora de gás, de carvão. Né? Então, aí, o G7 aliou a Rússia, aí ficou o G8. Né? Apesar de ser um país emergente, a Rússia foi admitida no grupo por sua importância geopolítica, decorrente do seu poderio militar. Desse modo, configurou-se o grupo dos 8, ou G8. No entanto, em 2014, por descumprir, certo, determinados valores comuns entre os membros do grupo, a Rússia foi suspensa do G8 e passou a receber uma série de sanções nas relações internacionais. Com isso, o grupo voltou a constituir o G7, certo? Porque a Rússia ela não tem assim um processo democrático sadio. Então, o G7 só admite esses países ricos que tenham esse processo democrático, né? Sadio. Então, aí a Rússia saiu fora por causa disso. Né? Mas ainda, de vez em quando, ela faz, em algumas reuniões, certo? Do G7. Vamos lá. Essas reuniões abordam principalmente questões econômicas, mas outros assuntos de importância internacional também são discutidos. Não proliferação nuclear, terrorismo. Boa noite, meu amor. Crise de alimentos. Boa noite, pessoal. Boa noite, filha. Boa noite. Crise de alimentos, meio ambiente, entre outros. Então, são esses os temas que é discutido no G7. No final da década de 90 foi criado o G20, que, além dos países desenvolvidos, abrange também os principais países emergentes, assim como o Brasil, criado por iniciativa do G8. Surgiu com um reconhecimento de que era necessário ampliar o espaço de participação dos emergentes nas decisões que afetam a economia global. Os países que integram o G20 são responsáveis por 98% do PIB mundial, tá vendo? Além de representarem aproximadamente 90% do comércio internacional, né? Porque a maior população tá aí, o mercado consumidor maior, e concentrarem quase 2/3 da população do mundo, tá vendo? Veja na página aí seguinte os países que compõem o G7 e o G20. Então vamos lá, só para a gente fechar. Os países do G7 eu já citei, né? Aí tem alguns aqui do G20, tem os outros do G20, ó. Estados Unidos, G7, G20,
China, G20, que é a segunda maior economia na atualidade, né? G7 e G20, Japão, G7 e G20, Alemanha, G7 e G20, Reino Unido, G7 e G20, França, G20, Índia, G7 e G20, Itália, G7, G20, Brasil, G7 e G20, Canadá, G20, Coreia do Sul, G20, Rússia, G20, Austrália, G20, México, G20, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita, G20, Argentina, G20, África do Sul, G20, e G7 e G20, União Europeia, que é um bloco econômico, certo? Está integrado também a essas reuniões às vezes, ok? Pessoal, valeu, vamos fechar aqui. Pronto. Alguma dúvida sobre as multinacionais e nosso dia a dia? Veja, os automóveis que temos aí, a Volkswagen, que é alemã, né? As portas fabricada num determinado lugar, num país, o airbag em outro. Aí essa junção, quando vai para montar, para a montadora, né? A sede, a empresa, aí você tem essa conexão em rede, né? Elas estão ligadas em rede. Por isso que existe esse processo produtivo fragmentado, mas que ao mesmo tempo conectado em rede, porque consegue reunir as peças e montar. Certo? Esse hambúrguer McDonald's mesmo que você consome, né? Nas franquias, são franquias da McDonald's raiz, que é de lá dos Estados Unidos da América. Certo? Alguma dúvida? A Samsung, que é da Coreia do Sul, é uma empresa do caramba, né? De celulares, TV, né? Vendem muito. O celular da Samsung é um dos melhores, né? Você tem aí no seu dia a dia. Alguma dúvida, pessoal, com relação a multinacionais? Yara Guedes, Souza não, Rosineide, Vitória, não, né? Todos assinaram lá a frequência de hoje. Todos Sim, assinaram a frequência? Sim. Ok, ok, ok. Então, pessoal, veja só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Deixa eu encerrar aqui a gravação rapidinho. Fechar a nossa aula.